Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer. E a gente vai fazer ele dessa maneira porque essa semana eu conversando com alguns alunos, em particular com um aluno da matemática, o Gerlisson. Obrigado, Gerlisson, pela dica. Ele me deu a ideia de fazer alguns vídeos focando não só na resolução dos problemas, mas na escrita da resolução. Então, não é só a questão de como resolver um problema, quais são os passos para resolver, mas uma vez que a gente achou a solução, como eu escrevo essa solução? E eu acho que nada melhor para fazer isso, nada melhor do que a gente fazer com prática. Eu também não sou nenhum expert em escrita matemática, nunca estudei especificamente escritas matemáticas, mas eu tenho bastante prática em escrever, faço pesquisa, então a gente acaba escrevendo bastante artigo e fiz muita prova durante a minha vida e a gente acaba sempre tendo que escrever soluções matemáticas para problemas, certo? E vou passar um pouquinho dessa experiência aqui minha de escrita matemática em alguns vídeos, de novo, nada com super rigor, mas nós vamos tentar sempre focar em boas práticas na hora de escrever a resolução de problemas. Então, antes da gente começar, a gente só tem que lembrar o seguinte: antes de resolver um problema, você precisa primeiro compreender o problema. Então, interpretação de texto é muito importante. Na hora que você lê o texto, você tem que saber o que está sendo pedido de você. Você tem que ter a ideia da solução. Então, uma vez que a gente leu o problema, entendeu o que ele está pedindo, a gente vai partir para tentar resolver. E a resolução é sempre feita com rascunhos. A gente vai trabalhando, tentando achar a solução da maneira que a gente consegue, juntando as ideias, fazendo as contas, e até que a gente... resolvi o problema. Aí vem a terceira parte. E a terceira parte é a escrita da solução. E essa parte é super importante, porque é onde você pega aquele seu rascunho, que está cheio de ideias soltas, e transforma aquilo num texto corrido, como a resolução de um problema de um livro. Então, e essa parte é super importante, porque essa parte é que é a mais cobrada de alunos na hora das provas. Vocês vão ter que resolver problemas e vocês vão ter que escrever a solução para esses problemas. Seja em prova, seja em trabalho, vocês vão ter que aprender a colocar as ideias, que são um emaranhado de coisas perdidas, numa ordem cronológica que seja coerente, que tenha coesão e que faça-se entender a solução. Tipo, o que o aluno quis dizer quando ele resolveu o problema. Como que você resolveu aquele problema, quais foram as etapas que você teve para resolver. Certo? Então, alguns vídeos vão ser focados nisso, em resolver alguns problemas. Eu não vou estar preocupado tanto com a matemática em si, vou explicar rapidamente os conceitos envolvidos em matemática nesses vídeos e daí nós vamos ter a ideia de como resolver e uma vez com a ideia pronta, nós vamos focar em escrever a resolução passo a passo até a gente ter uma resolução bonitinha escrita. O problema então que nós vamos resolver é esse aí que está na sua tela, que é mostrar que essa equação aqui, x ao cubo menos 15x mais 1 igual a zero, ela possui três soluções reais distintas. Ou seja, eu tenho três números reais para os quais x ao cubo menos 15x mais 1 é igual a zero. Certo? Resolver essa equação de maneira direta é muito complicado. Então, nós vamos ter que recorrer a um outro resultado bastante conhecido de cálculo, que é o teorema do anulamento. E o teorema do anulamento diz o seguinte: se f definida no intervalo AB, aqui AB um intervalo da reta, né? A e B dois números reais, e ela é uma função contínua, que satisfaz essa propriedade aqui, f de A vezes f de B é negativo, então vai existir um C
de maneira que o f de c é zero. Esse teorema é bastante interessante e vamos falar um pouquinho mais dele. Então, vamos considerar f uma função contínua com f de a vezes f de b negativo. Ou seja, o que é isso? Isso aqui basicamente é dizer que o f de a é positivo e o f de b é negativo, ou o f de a é negativo e o f de b é positivo, certo? Só tem essas duas opções, porque se os dois forem positivos, o produto é positivo. Se os dois forem negativos, o produto de dois números negativos também é positivo. Então, o único jeito disso aqui acontecer é que um deles seja positivo e o outro seja negativo. Então, eles têm sinais trocados. Então, o que esse teorema está falando é o seguinte: se eu tenho uma função contínua que, nos extremos dela, ela tem sinal trocado, ela tem obrigatoriamente que passar pelo zero, que é óbvio, né? Porque se a função é uma função contínua, o gráfico dela nesse intervalo não pode dar salto. Se eu começo embaixo do eixo e termino em cima, ou se eu começo em cima do eixo x e termino embaixo, para chegar de um ponto ao outro, eu obrigatoriamente tenho que passar pelo eixo x. Se nós formos ver isso num gráfico, ficaria assim, né? Vamos pensar que nós estamos com essa situação aqui. Então, desenhei o f de a negativo e o f de b positivo, mas você poderia desenhar o contrário se você quisesse. E se eu quiser uma função contínua que sai desse ponto e chega nesse ponto, se ela é contínua nesse intervalo, o gráfico dela não pode dar salto. Então, o gráfico dela tem que ser uma linha contínua sem eu tirar a minha caneta aqui da minha lousa. Então, não tem jeito. Se eu saio daqui, não tem o que eu faça que na hora que eu chegar aqui, eu vou obrigatoriamente ter que cruzar por um valor c, onde a função vale zero. Coloquei uma vez, mas pode acontecer de ter mais vezes. Nada impede que a função faça isso. E eu tenha 2, 3 valores nesse caso. Mas o teorema me garante que pelo menos um vai existir. Então é esse teorema que nós vamos usar para resolver esse problema, e lembrando que o nosso foco aqui é mais com a escrita da solução. Como que eu vou escrever matematicamente a solução desse problema para que a minha solução, seja entendida por quem vai ler, certo? Todo problema de matemática, a gente nunca começa com a escrita, a gente começa com a ideia. Então, para começar, vamos adicionar uma página em branco aqui. Só lembrando, então, que nosso problema é achar 3 soluções distintas para essa equação aqui. E qual que é a ideia? Então, vamos lá. Ideia. Se a gente conseguir mostrar, então, se mostrarmos que, usando o teorema do anulamento, esse aqui, certo? Se a gente conseguir mostrar que existem 3 intervalos disjuntos, ou seja, que não têm pontos em comum, onde a equação tem solução, acabou. Certo? Por quê? Se eu usar o teorema do anulamento e conseguir mostrar que num certo intervalo eu tenho um ponto onde ela dá zero, num outro intervalo ela tem um ponto onde ela dá zero, e num terceiro intervalo ela tem um ponto onde ela dá zero. Como esses intervalos não têm ponto em comum, essas soluções, cada uma que eu achei em um dos intervalos, é uma solução desse problema, e eu vou ter 3 soluções distintas, certo? Então, agora que a gente já tem a ideia da solução, vamos rabiscar aqui para ver se a gente acha quem são os 3 intervalos, e uma vez que a gente acha, a gente vai conseguir escrever a solução de uma maneira matematicamente correta, certo? Então, só para a gente começar,
como a gente vai usar o teorema do anulamento, essa aqui vai ser a função f de x que nós vamos tomar, né? Então, a f de x é x ao cubo menos 15, desculpa, aqui é 15 não, né? Aqui é 15x. 15x mais 1, certo? Essa função, para que a gente possa usar o teorema do anulamento, a função tem que ser contínua. E essa é contínua, porque ela é um polinômio. Então, lembrando, tudo isso é esboço e nós vamos escrever isso de maneira mais correta mais para frente. Então, contínua porque ela é um polinômio, então aqui está ok para usar o teorema do anulamento. Então, aqui a gente não tem problema nenhum em usar esse teorema, já que eu estou lidando com uma função que é contínua. Aqui, contínua na reta inteira, né? Que é um polinômio. Então, a gente não tem problema nenhum. Então, agora começa a nossa caça a 3 intervalos, aonde essa função possa ter solução. E aqui é tentativa e erro. Por enquanto, nós estamos fazendo só um esboço, nós vamos tentar valores. Por exemplo, o que acontece com a função no menos 4, por exemplo? No menos 4, quanto que é f de menos 4? Né? A gente vai calcular aqui, tá? Menos 4 ao cubo, menos 15 vezes menos 4, mais 1. Então, menos 4 ao cubo é menos 64. 15 vezes 4 dá 60. Como é menos, menos é mais 60. Mais 1. Bom, dá menos 64, mais 61. Menos 3, negativo. Então, no menos 4, ela é negativa. Beleza. Vamos ver o que acontece no menos 3. No menos 3... menos 3 ao cubo, né? Menos 3 ao cubo, menos 15 vezes menos 3, mais 1. Bom, menos 3 ao cubo é menos 27. Menos 15 vezes menos 3 dá mais 45. Mais 1. Então, dá 46 menos 27, 19, positivo. Opa! Aqui nós já achamos 1. Ó. No menos 4, menos 3, ela tem uma solução. Porque no menos 4 ela é negativa e no menos 3 ela é positiva. Achamos 1. Ah, mas como é que você sabia que era esse? Não sabia, fui testando. Não vou ficar tentando valores muito absurdos. Começamos com valores pequenos, né? Então, menos 4 eu sabia porque aqui menos 4 ao cubo vai dar um valor grande negativo e era a minha sorte que desse negativo, certo? Vamos passar para um outro intervalo, vamos ver se a gente acha um outro intervalo onde ela possa satisfazer essas condições. De novo, nossa AF, só lembrando, né? X ao cubo menos 15x mais 1. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem ela no menos 3, certo? Menos 3 a gente já calculou, ela é 19. Positivo. Isso aqui a gente já tinha calculado. Vamos calcular no menos 2. No menos 2... Espera aí só um pouquinho. Calculando ela no menos 2, o que a gente vai ter? Menos 2 ao cubo, menos 15 vezes menos 2, mais 1. Então, dá menos 8, mais 30, mais 1. Bom, deu positivo. Então, esse aqui não serve muito para a gente, certo? Porque continua dando positivo e aqui é positivo, então
não tem muito o que eu fazer. Então, esse aqui a gente pode jogar fora, que pra gente não funciona. Se a gente for calcular no menos 1, a gente também vai ver que não vai dar muito bom, né? Porque dá menos 1 ao cubo, menos 15 vezes menos 1, mais 1. Dá menos 1, mais 15, mais 1. Positivo também. Então, não me ajuda muito. No zero é fácil ver que ela é positiva, então também não me ajuda. Então, no zero ela dá 1, é fácil ver que no zero dá 1, então é positiva. Vamos ver no 1, quanto que dá f de 1? Bom, f de 1 dá 1 ao cubo, menos 15 vezes 1, mais 1. 1 menos 15 mais 1, então menos 13. Opa, negativo. A gente achou mais um intervalo. Então, no menos 3, 1, tem outra solução. Certo? Que aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. No menos 3, a função tem um valor positivo. No 1, a função tem um valor negativo. Então, vamos procurar outro agora. Então, o f de 1 a gente sabe que é menos 13, que é negativo. E quanto é o f de 2? Bom, no 2 dá 2 ao cubo menos 15 vezes 2, mais 1. Vai ficar 8 menos 30, mais 1. Deu negativo também, né? Porque dá menos 30 mais 9, menos 21. Negativo. Negativo e negativo. O teorema do anulamento não me diz nada. Então, o f de 2 não serviu para a gente. Vamos ver, então, o f de 3. Bom, no 3, se a gente for calcular, vai ficar 3 ao cubo, menos 15 vezes 3, mais 1. Então, dá 27, menos 45, mais 1. Então, dá menos 17, também negativo, também não nos ajuda. Vamos para o próximo. 4. O 4 dá 64, porque é 4 ao cubo, menos 60, que é 4 vezes 15, mais 1. Então, vai dar 5, que é positivo. E boa, porque aqui deu negativo, aqui deu positivo. Então, no 1, 4, ela tem a terceira solução. Certo? Então, nós achamos uma solução no intervalo menos 4, menos 3. Nós achamos outra solução no intervalo menos 3, 1. Nós achamos uma solução no intervalo 1, 4. Como ela está nesse intervalo a primeira, nesse intervalo a segunda, vejam, esses intervalos não têm ponto em comum, porque o menos 3 não está em nenhum desses intervalos. Então, um intervalo é o menos 4, menos 3, outro é o menos 3, 1 e o outro é 1, 4. Então, se a gente for olhar, a gente está assim, aqui está o menos 4, aqui está o menos 3, aqui está o 1, aqui está o 4. Então, nós achamos uma solução aqui nesse meio, achamos outra solução aqui nesse meio, que a gente não sabe onde é e não precisa saber, porque o exercício não pede isso, e outra aqui nesse meio. Como aqui elas não podem ser iguais, então nós achamos 3 soluções diferentes, certo? Então, voltando para o nosso problema inicial, mostrar que essa equação possui 3 soluções reais distintas. Então, a gente não precisa saber quem são, a gente só precisa garantir que elas existem. E a nossa ideia foi usar o teorema do anulamento para provar que ela tem 3 soluções, achando 3 intervalos disjuntos, onde eu conseguisse aplicar o teorema do anulamento em cada um desses 3 intervalos. Certo? Então, essa foi a ideia, esse é o problema. Vamos para a solução escrita matemática de como isso ficaria. Então, vamos lá.
Então, aqui, vamos escrever o problema de novo. O problema. Mostre que a equação x ao cubo menos 15x mais 1 igual a 0 tem 3 soluções distintas. E agora nós vamos colocar a nossa resolução escrita da maneira correta, certo? Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez na hora de resolver esse problema? A gente falou, ó, essa aqui a gente vai chamar de f. Então, a gente vai escrever, defina f, que é uma função que tem o domínio todos os reais, porque eu posso definir isso aqui para qualquer número real, contra domínio real, por f de x igual a x ao cubo menos 15x mais 1 para cada x real. Ou seja, defini minha função, defini quem é o domínio, defini quem é o contradomínio e disse qual é a regra da minha função para cada valor de x no domínio dela, que nesse caso é o conjunto de todos os números reais, certo? Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo, vamos voltar lá para ver, foi falar, olha, essa função aqui é contínua porque ela é um polinômio. Beleza, porque nós estamos querendo usar o teorema do anulamento, e o teorema do anulamento tem como hipótese que a função é uma função contínua. No intervalo onde a gente vai aplicar, mas nesse caso ela é contínua na reta inteira, então ela vai ser contínua em qualquer lugar que a gente aplicar, para a gente poder aplicar o teorema, certo? Então, vamos observar isso. Note que sendo f um polinômio, deixa eu acertar aqui, polinômio, f é uma função contínua. Função contínua. Certo? Então, a f é uma função contínua. Agora, a gente vai usar o teorema do anulamento em cada um daqueles 3 intervalos que a gente já rabiscou. Então, aqui é importante a gente saber que a gente faz nosso rascunho para daí a gente escrever a solução. Livros de matemática não nascem bonitos do jeito que eles são, assim. A pessoa que provou pela primeira vez não provou tudo linearmente, bonitinho, já sabia quais eram os valores e tudo mais. Não. A gente sempre faz um esboço, a gente sempre escreve as nossas ideias num rascunho. Quando a gente tem todas essas ideias, aí, quando a gente vai escrever a solução, a gente elabora todas elas, certo? Então, aqui vamos para cada um dos intervalos, né? Primeiro, temos a f de menos 4, nós já calculamos, certo? Então, a gente vai voltar lá e ver, ó. A f de menos 4 é menos 3, que é negativo. E a f de menos 3
Vamos voltar lá, que nós já calculamos. É 19 que é positivo. Então, aqui, 19, que é um número positivo. Certo? Então, a nossa função é uma função contínua, portanto, ela é contínua também no intervalo menos 4, menos 3. No menos 4, ela vale um valor negativo. No menos 3, ela vale um valor positivo. E segue do teorema do anulamento que existe. Eu vou chamar de C1, um número que está entre menos 4 e menos 3, tal que f de C1 é zero. Certo? Então, escrevemos a nossa primeira solução. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa para as outras duas soluções da maneira que eu vou mostrar aqui. Também temos o f de menos 3, 19, que a gente já sabia que era positivo, e o f de 1, que a gente já calculou que era menos 13 negativo, e a gente tinha calculado o f de 1, desculpa, que é 1, que é menos 13 negativo, e o f de 4 era 5 positivo. Logo, nesse intervalo, né, então existe um C2 aqui no intervalo de menos 3 a 1, onde a f de C2 é igual a zero, e um C3 no intervalo 1, 4, tal que o f do C3 é zero. Certo? Então, só escrevi a mesma coisa aqui para cada um desses, e a gente usou do jeito que está escrito, está implícito que a gente usou o teorema do anulamento. E aqui, antes de a gente terminar, é bom sempre mencionar que quando você escreve matemática, você tem que ter em mente quem é que está lendo. Então, dependendo do nível das pessoas que forem ler aquele conteúdo, você vai escrever com mais detalhes ou com menos detalhes. Então, se você está querendo, por exemplo, resolvendo uma prova, então você está escrevendo a solução de um problema para que seu professor entenda. Então, se eu fosse o professor, esse nível de detalhe estaria suficiente para mim, porque você mostrou que no primeiro você definiu corretamente a função, você notou que a função é uma função contínua e disse o porquê ela é uma função contínua, você notou que ela é um polinômio, você escreveu que achou um intervalo, que é do menos 4 ao menos 3, onde a função é negativa num extremo e positiva no outro, e mostrou que você, usando o teorema do anulamento, então você disse qual resultado da teoria você vai usar para garantir que nesse intervalo que você encontrou, a função tem um ponto onde ela é zero. E aí, você fez isso para os outros dois intervalos, então eu já assumo que você sabe que você usou que a função é uma função contínua e você usou o mesmo teorema do anulamento em cada uma dessas duas etapas. Se você quiser escrever com mais detalhes, escrever cada uma dessas outras etapas separadamente, dizer que você está usando o teorema do anulamento de novo em cada uma delas, fica a seu critério. O nível de detalhes você pode definir. Sempre tenha em mente quem é que está lendo. Se você quer mostrar isso para um colega seu, e o seu colega, na hora que lê essa resolução, por exemplo, ele não entendeu o que aconteceu nas outras duas etapas, sinal que talvez você precise refinar essa escrita para que ele possa entender. Certo? Então, vai sempre de para quem você está escrevendo isso e como você quer que a sua solução seja entendida. Tudo bem? Não tem aqui muito o que é exatamente certo e o que é totalmente errado. Você pode escrever muito menos, colocar menos informações e estaria tudo bem. Por exemplo, se a gente fosse escrever
para alunos mais avançados de matemática, eu poderia omitir essa parte de f ser um polinômio e dizer só que f é uma função contínua e a gente assume que está subentendido que ela é contínua porque a gente sabe que ela é um polinômio e que todos os polinômios são funções contínuas. Vai do seu critério, do seu julgamento, escrever. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer-nos entender. Não é tarefa da outra pessoa entender o que a gente escreveu. A gente tem que escrever pensando em traduzir o que a gente quis dizer da maneira mais clara possível. Certo? Falta então, aqui a gente achou, agora uma coisa muito importante que é bom ter na escrita matemática é a conclusão de tudo isso. Você fez tudo isso, escreveu a f, definiu, mostrou que ela é contínua, achou com o teorema do anulamento 3 valores onde ela é zero, então só escrever uma simples conclusão para fechar a sua resolução escrita é sempre uma boa prática. Então aqui só para fechar, a gente vai escrever uma conclusão. Portanto, os valores C1, C2 e C3 são 3 soluções distintas para a equação x ao cubo menos 15x mais 1 igual a zero. Aqui eu sempre gosto de terminar as minhas soluções com quadradinho. Você pode terminar ou não, só para você dar um ponto final à sua solução. Aqui, de novo, coloquei os valores, são 3 soluções distintas. Você poderia elaborar o porquê dessas soluções serem distintas. Porque essa solução... Então, a gente poderia vir aqui, eu falei, bom, essa conclusão está muito curta para mim. Eu quero que essa conclusão fique um pouco melhor. Tudo bem. Você pode vir aqui e não gostou? Tudo bem, volta. Vamos lá. São 3 soluções distintas, pois o C1 está no intervalo menos 4, menos 3. C2 está no intervalo de menos 3 a 1. E C3 está no intervalo de 1 a 4. Então, são 3 soluções distintas, pois isso aqui, da equação x ao cubo menos 15x mais 1 igual a zero. Com isso, então, a gente conclui a escrita da resolução para esse problema. E, de novo, eu nunca posso deixar de falar que quando você vai escrever um problema, sempre tenha em mente quem é que vai ler. Para os alunos, no começo, é bem seguro afirmar que quem vai ler as suas resoluções são os professores nas resoluções das provas que vocês vão fazer. Então, é super importante que vocês sejam claros na hora de escrever a solução para que o professor não tenha que caçar na sua resolução o que dali, naquele emaranhado de coisas. Às vezes os alunos escrevem um pouquinho aqui, um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, faz seta para cá, faz seta para lá, faz seta aqui. E aí a gente não consegue achar uma linha de raciocínio na solução de vocês. E para escrever boas resoluções, não tem outro jeito, tem que praticar. Você tem que pegar exercícios, resolvê-los com a ideia, né? Então sempre a gente faz aquele esboço da solução, o passo a passo. Ah, fiz isso, cheguei na solução, tenho a ideia dela. E aí você vai tirar um tempo para você escrever aquela solução
matematicamente desse jeito, escrevendo com português junto, certo? Temos isso, calculando assim, fazendo isso. Então essas são boas maneiras de você fazer cada vez provas melhores, tirar melhores notas, porque as suas provas vão ser melhores e suas resoluções vão ser claras. E sem contar que isso vai ajudar em muitas outras áreas, quando vocês forem fazer projetos, quando vocês forem apresentar trabalhos. É sempre bom você ter esse hábito de pegar as ideias dos exercícios que vocês resolvem e traduzi-los em escrita matemática, escrever a resolução de todos eles. Certo? Então eu espero que vocês pratiquem muito e além de praticar, eu espero que vocês não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, o like é de graça. Se inscreve também no canal, que também é de graça, e compartilha com seus amigos para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas que gostem e que queiram gostar de matemática. Ficamos por aqui e até a próxima.